Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Final de semana meio paradão, né, sem muitas atualizações, até por isso estamos fazendo menos vídeos, né, aqui no canal, porque tá tudo muito parado. O Vasco entra em campo só no dia 30 de março contra o Santos. Então tem pouca coisa aqui para a gente atualizar, mas tem informação sobre possíveis reforços, né? O Vasco pode contratar mais 3 jogadores até o início do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar aqui o boletim médico, né, de jogadores do Vasco que estão lesionados. Vamos falar também sobre 777, que finalizou a venda de um clube, né? Não é SAF porque lá fora é outro nome, mas enfim, a venda de um de seus ativos. Vamos falar sobre o jogo treino que o Vasco realizou ontem contra o Maricá. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Essa camisa que eu estou usando, por exemplo, eu comprei lá na FUT Fanatics. E você pode adquirir qualquer produto do site da FUT com 7% de desconto utilizando o nosso cupom Machão da Gama tudo junto, te dá 7% de desconto, entrega no conforto da sua casa, beleza? Parceira aqui do canal Machão da Gama, link na descrição desse vídeo e também no QR Code. Bom, meus queridos, ontem o Vasco realizou um jogo treino contra a equipe do Maricá. Chamou a atenção porque o Fábio Carille, após a eliminação do Vasco no Carioca, e falando sobre esse período que o Vasco vai ficar sem jogos, disse que queria realizar alguns amistosos, alguns jogos treinos contra equipes qualificadas, né, para poder testar o elenco visando o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai e marca um jogo treino contra o Maricá, né? Não chega a ser uma equipe qualificada, assim, muito longe de um nível de Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, o Vasco passou sufoco, tá? No jogo treino contra o Maricá. A informação é que o Vasco venceu o Maricá por 4-2 no jogo treino realizado ontem de manhã no CT Moacir Barbosa. Os gols do Vasco foram marcados por Ryan, Esforza, Souza e Paulinho. O Vasco segue ali em preparação visando a estreia do Campeonato Brasileiro diante do Santos no dia 30 em São Januário. No treino que aconteceu ontem, né, nesse jogo treino, o Fábio Carille não contou com o Coutinho, que ainda está em processo de recuperação, e testou também Maurício Lemos na zaga e Jair no meio. O Maurício Lemos entrando no lugar do Lucas Freitas e o Jair no lugar do Paulinho. A atividade foi dividida em 4 tempos de 30 minutos e o time titular do Vasco jogou 2 tempos de 30 minutos, ou seja, o time titular do Vasco jogou por 1 hora e acabou sendo derrotado pelo Maricá. Esse que é o detalhe que chama atenção no jogo treino, né? O time titular do Vasco foi derrotado pelo Maricá por 2-1. E quem marcou os gols do Maricá foram 2 ex-jogadores do Vasco, o Klinsmann e o Hugo Borges. E o Ryan descontou para o Gigante da Colina. Nos 2 tempos finais, né, os últimos 60 minutos de atividade, os reservas do Vasco venceram por 3-0, dando números definitivos ali ao confronto, né? 4-2. Mas, bem provavelmente, o time reserva do Vasco jogou também contra os reservas, né, do Maricá. Então, quando era time titular contra time titular, o Vasco perdeu para o Maricá por 2-1 numa atividade de 60 minutos. Então, é claro, né, que é uma informação que preocupa o torcedor do Vasco, visando aí o restante dessa temporada. O time que começou o jogo treino ontem contra o Maricá foi esse aqui, ó. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton,
Hugo Moura, Jair, Garré e Nuno. Na frente, Ryan e Verratti. Essa foi a escalação do Vasco. A tendência é que o Vasco faça mais um jogo treino antes da estreia contra o Santos, né, no dia 30. É isso, meus queridos. É isso. Que situação, hein? Que situação. Essa temporada promete ser uma temporada aí bem difícil para o Vasco. Informação agora do Globoesporte.com é que o Vasco quer mais 3 reforços até o início do Campeonato Brasileiro. A direção do Vasco trabalha em 3 frentes no mercado de transferências nessa janela doméstica. A contratação de um ponta veloz, de mais um zagueiro e de um lateral esquerdo para compor elenco. O objetivo do departamento de futebol do Vasco é espelhar o elenco, trazendo mais equilíbrio em termos de profundidade dos dois lados do ataque e da defesa e dar mais opções ali a Fábio Carille. Então, até o fechamento dessa janela doméstica, que termina ali na primeira semana de abril, ainda nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco quer contratar mais 3 jogadores. Um ponta de velocidade, um zagueiro e um lateral esquerdo. Vamos aguardar, meus queridos. Vamos dar aqui agora uma olhada no boletim médico, né, do Vasco da Gama e atualizar as situações de Adson, Coutinho, David, Estrela e Tietê. O Vasco emitiu, né, um boletim do departamento médico no dia de ontem e atualizou as situações das recuperações médicas de 5 jogadores que estão lesionados. O Vasco trata Adson e Estrela em fases avançadas de recondicionamento físico. Os dois iniciaram os treinamentos com o grupo nessa semana. Eles ainda não participam de todas as atividades, mas já atuam com bola junto com o restante do elenco. Quem também já faz atividades no campo é Tietê, que sofreu uma lesão no ligamento colateral médio do joelho direito no clássico contra o Botafogo na última rodada da Taça Guanabara. O último jogador a entrar na lista de lesionados do Vasco foi Felipe Coutinho. O meia teve um edema no músculo adutor da coxa direita e o problema é considerado leve e a tendência é que o jogador esteja disponível para a estreia contra o Santos. Ele passou bem pela fase de fisioterapia e tem previsão de início de transição para a próxima segunda-feira. E David, que tem a lesão mais grave, né, tem apresentado ótimos resultados, segundo o boletim médico do Vasco. O atacante evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico, mas a previsão de volta segue somente para o segundo semestre. O ponta rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro do ano passado, mas ainda vai precisar de algum tempo para a recuperação completa. Então esse é o boletim médico, né, dos jogadores do Vasco que estão lesionados. Meus queridos, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um clube da 777 que mudou de dono, né? Porque a 777 entrou em acordo para a saída do Melbourne Victor, lá da Austrália, né? E um novo investidor já comprou esse clube da 777. Trata-se de Tony Bloom, que é proprietário do Brighton, da Inglaterra. Ele adquiriu ali a porcentagem dos norte-americanos, né? Então a 777 finalizou lá a venda, né, de sua parte do Melbourne Victor. Aqui no Vasco a coisa está judicializada. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima. Bom domingo. Fui.